Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. SP-Rio+, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio e também do Facebook do jornal O Vale. Lembrando que você pode ter este jornal e todas as informações da nossa região, do Brasil e do mundo pelo portal spriomais.com.br. Lembrando também que esse jornal está ao vivo e a sua participação é muito importante. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Glauco. E o comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Doutor. Desculpa aqui a voz rouca. Seja muito bem-vindo. E os destaques desta edição. GM quer cortar custos para ficar em São José. MP pede novas diligências no inquérito da farra das viagens em Taubaté. Indústria da região encerra 2018 com 150 novos empregos abertos. Presidente Jair Bolsonaro fez ontem sua estreia internacional em Davos. Força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendem suspeitos de integrar milícia. Um rápido break e todas as notícias para você. Até já. Começamos com o regional. O presidente da General Motors Mercosul, Carlos Zarlenga, abriu negociação ontem com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos para viabilizar o complexo industrial da montadora na cidade, que corre o risco de fechar. Alegando prejuízo, a GM ameaça deixar o Brasil e a América do Sul. A meta da montadora é cortar custos de produção e tentar trazer um novo carro para ser produzido na fábrica de São José. Atualmente, com cerca de 4.800 trabalhadores, a GM produz a picape S10 e a SUV Trailblazer, além de motores e transmissões. O complexo ficou de fora do pacote de 13 bilhões de reais em investimentos da GM no Brasil até 2020. A montadora também considera os custos da fábrica inviáveis para produzir veículos populares, o que pode dificultar a chegada de novos investimentos. A primeira rodada de negociação ocorreu na tarde de ontem na fábrica da GM. Pela manhã, Zarlenga reuniu-se com sindicalistas de São José e São Caetano do Sul e representantes das prefeituras de ambas as cidades. O presidente da GM Mercosul disse que irá buscar negociações com governos, sindicatos e fornecedores para reduzir os custos de produção. Os sindicatos de São José e São Caetano posicionaram-se contra demissões, fechamento de fábricas e corte de direitos. A gente vê aí um céu nebuloso pela frente, com muitas discussões, onde o fato de cortar custos revela-se interessante. Quem corta custo? O governo ou a fábrica? Qual é esse pedido? Na verdade, eu acho que isso aí é... Bom, não sei se a GM efetivamente fechou, vai fechar fábricas, inclusive nos Estados Unidos, tá certo? Eles estão atrás de aumentar os lucros. Eu acho que no caso da América Latina, porque ele não falou só do Brasil, ele fez, na verdade, o que aconteceu foi que ele fez uma explanação para os funcionários e disse o seguinte, que a GM precisava aumentar os lucros, ou reduzir os custos, que dá na mesma, né? E isso foi colocado como uma ameaça de fechamento. E, pelo que eu entendi, não foi esse o intuito do presidente do Mercosul, da América Latina, de dizer que vai fechar. Ele quis dizer que precisamos diminuir custos para aumentar os lucros e não fecharmos, tá certo? Esse tipo de ameaça, vamos dizer assim, é feito de vez em quando, né? Rotineiramente, eu diria, né? E, na verdade, faz parte de uma pressão para você conseguir mais coisas, ou do sindicato ou do governo. O fato concreto é que as empresas automobilísticas no ano passado receberam ao redor de 7 bilhões de reais de incentivos fiscais.
E ao longo dos últimos anos foi da ordem de 28 ou 30 bilhões. Quer dizer, E esse governo está de olho nisso, né? está de olho nisso. Quer dizer, mudou um pouco, porque essa 2030 aí, o acordo 2030, 2030, que o Temer assinou, ele prevê incentivos fiscais, mas prevê também melhoria tecnológica, investimento em tecnologia, diminuição de emissão de poluentes, quer dizer, tem várias contrapartidas das indústrias. O que acontece mesmo é que a indústria automobilística no mundo todo ela está tendo que se readequar, né? A questão sindical tem um peso nessa história? Olha, Zé Guilherme, eu vou contar uma historinha para você, que eu até comentei outro dia com uma pessoa, ela desconhecia. Nos anos 80, eu não sei se vocês lembram, houve a história do chiqueirinho na GM, né? E eu conversei com um engenheiro que esteve no Japão fazendo uma visita de prospecção de empresas, alguns anos depois daquele evento, e a pessoa pediu licença, saiu da sala, voltou com a notícia do chiqueirinho da GM, que na verdade foi um cárcere privado que o sindicato fez naquela época, né? Resumindo, o sindicato tem uma importância fundamental no relacionamento com as indústrias. Quer dizer, é importante que haja diálogo. É claro que ninguém quer que o trabalhador seja explorado, mas também você não quer que haja uma exploração ao reverso, né? Parece que dessa vez, se integrando nesse time de negociação, já mostra uma nova disposição do sindicato. O discurso deles também está mais light, né? Porque é óbvio que a função do sindicato é brigar pelo empregado, mas você também tem que brigar pelo emprego, né? Não adianta você brigar tanto pelo empregado que acaba matando o emprego, né? Não tem dúvida. E na esteira de GM, os funcionários da planta da empresa automotiva Ford, em Taubaté, entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início depois que a montadora demitiu 12 funcionários em meio às negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região para administrar o excedente de mão de obra alegado pela empresa. Segundo o sindicato, a partir de ontem, apenas os trabalhadores das áreas essenciais entrarão na unidade de Taubaté. De acordo com os representantes do comitê sindical da empresa, a greve continuará até que a montadora reveja as demissões. Ainda não houve uma reunião com a empresa, mas tem notícia boa também vindo por aí. Mas viu, Glauco? Aí no caso de Taubaté, cai naquela história do funcionamento global da indústria, né? Quer dizer, a Argentina é o nosso maior comprador de veículos, né? E inclusive, uma balança comercial na área de automobilismo superavitária para o Brasil. E a Argentina entrou numa crise brava, quer dizer, melhorou o mercado no Brasil, mas piorou muito o mercado na Argentina. E a Taubaté também alega que eles não estão mais fornecendo motores e transmissões para o México. Então, quer dizer, essa adequação global, quer dizer, onde a empresa, por questão de logística ou de preço, muda os fornecedores, acaba impactando todo mundo, né? Diretamente. E as indústrias da RM Vale terminaram 2018 com média de um novo emprego aberto a cada 2,4 dias. No total, o saldo foi de 150 postos de trabalho gerados no ano, segundo o levantamento do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Embora pequeno, o número representa o primeiro saldo positivo do emprego industrial desde 2014. Nos últimos 4 anos, a região perdeu vagas nas indústrias. Só em 2015 foram menos, olha o número que expressivo, 12.050 empregos. O resultado totaliza um corte de 24.200 empregos industriais desde janeiro de 2014, quando começou a crise econômica. Em dezembro, as indústrias da região registraram a perda de 850 empregos. Abre aspas, esperamos um ano melhor em 2019, mas a recuperação deve ser gradual, disse César Augusto Teixeira, diretor da Regional de São José dos Campos, do CIESP. Esse é um outro ponto que vem de encontro com tudo isso que também vem aparecendo aí. O ritmo de crescimento de emprego, demissões, o momento... É bom. É bom, propicia no momento nacional com boas perspectivas. O reflexo disso
acha que ainda demora bastante tempo realmente para... A questão toda é a seguinte, né? Quer dizer, se você comparar os dados de hoje com 10 anos atrás, nós ainda estamos muito mal, né? O fato é que a gente chegou num fundo do poço tão fundo que qualquer melhora é melhora, mas o fato é que as coisas tendem a melhorar. Por exemplo, a gente estava comentando, né, da indústria automobilística. A indústria automobilística é uma das áreas que responde rapidamente, né? O pessoal é um bem de consumo rápido, imediato, o cara se sente motivado e tal, e vai e compra. O setor que deve demorar mais é o da construção civil, né? Porque, apesar de ser justamente o setor que mais contrata, porque o prédio que está sendo lançado hoje... Precisa ser mais planejado, né? O prédio que está sendo lançado hoje, a obra, ele começou 5 anos atrás. Entre a decisão do incorporador, a confecção da planta, escolha de terreno, aprovação, então demora. Quer dizer, eu acho que vai haver uma melhora, mas uma melhora plena ainda vai demorar, acho que uns 5 anos. Viu? O bom é que pelo menos as perspectivas parecem um pouco melhores. O importante é melhorar, né? O ânimo está melhor, Isso, parece, no mercado, o que já é de relevância para todos nós. Continuando, o Ministério Público Criminal solicitou que a Polícia Civil realize novas diligências no inquérito que investiga o escândalo da farra das viagens, revelado pelo jornal O Vale em julho do ano passado. Preço de despesas com refeições, vocês devem se lembrar, eram superfaturados. O pedido foi feito pela promotoria no dia 8 de janeiro. A Justiça concedeu prazo de 60 dias para que isso seja feito. Devido ao recesso do Judiciário, esse prazo começou a contar apenas na última segunda-feira. Procurados pela reportagem, nem o MP e nem a Polícia Civil detalharam quais foram as novas diligências solicitadas. O termo jurídico significa coleta de provas. O jornal apurou, no entanto, que entre essas diligências estão algumas oitivas pontuais, para que vereadores investigados esclareçam pontos específicos do caso. Reuniu os elementos sobre o caso sem concluir se foram detectadas ou não evidências de atos criminais. Aqui houve uma embolação aqui. Mas o jornal apurou, no entanto, que entre essas diligências estão algumas oitivas pontuais. Ao fim de novas diligências, o inquérito será encaminhado novamente ao MP. É uma matéria que a gente vem acompanhando há bastante tempo e o jornal Vale também acompanha de perto. Agora vamos para Jacareí. Em 2018, Jacareí fechou o ano com redução de 21% nos óbitos em acidentes de trânsito em vias municipais, de acordo com os dados do InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no estado de São Paulo. O secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes, afirma que os resultados positivos vêm do trabalho da Prefeitura por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, que reforçaram a sinalização e realizaram ações educativas. Mais uma vez, a educação sempre como fator preponderante para que as coisas funcionem e deem certo. Tá de parabéns Jacareí, né? Apesar de que eu sempre questiono essa questão dos índices, assim, dos percentuais, porque nós estamos falando em número, graças a Deus, de números pequenos, números absolutos pequenos de mortes. Mas no trânsito, basicamente, é engenharia, educação e multa, né? Quer dizer, tem que ter engenharia, que gastaram bastante em melhorias viárias, né? Educação no trânsito e também punir, porque também instalaram muito radar, que também ajuda a diminuir a velocidade, e a velocidade é sempre um fator importante de acidente de trânsito. Né? Não tem dúvida. E o doutor Sebastião, nós tivemos aqui há alguns dias a visita numa entrevista do gestor de atendimento da CCR. E ele deu um dado muito interessante que se aplica não só às estradas, mas também às cidades, e é uma coisa que nós devemos ficar muito atentos. Segundo ele, com relação às estradas, 92% dos acidentes que acontecem em estradas são por imprudência do condutor. Isso é verdade. Isso é um dado alarmante e, principalmente na cidade, já passo a palavra ao senhor, o tal do celular está matando. Só voltando um pouquinho, na questão da imprudência, é verdade. Porém, a engenharia pode trabalhar para que a consequência do acidente seja melhor. Exemplo concreto. Se você perder
o volante, por qualquer motivo, no celular, por exemplo, na Carvalho Pinto ou na Ayrton Senna, você tem área de escape dos dois lados. Certo. Se acontecer isso com você na Dutra, no retão de Jacareí, você vai ser imprensado, esmagado por vários caminhões. Então a engenharia pode atuar sempre, quer dizer, sempre dá para atuar. Agora, a questão do celular é um negócio muito perigoso. Para você ter uma ideia, os trabalhos dizem que é tão perigoso quanto você dirigir altamente embriagado. Porque aquela pequena distração que você tem, você a 100 km por hora, em coisa de um segundo você vai andar a 20, 30 metros. Se você for olhar o celular, alguma coisa assim. Porque tem gente que teima em digitar. Pois é, agora também estão com essa história. Os caras estão querendo responder mensagens de texto, WhatsApp no caso, né, hoje em dia, usando a digitação. Na verdade, a rigor, eu acho que todo mundo aqui já foi pego numa situação dessa. Às vezes só você mexer no rádio, você já pode se colocar numa situação de perigo. Então, é isso aí. Eu não sei como é que isso vai mudar, porque só a educação não está resolvendo. Quer dizer, essa semana eu vi também que os novos radares vão também poder, em alguns lugares, vão poder também captar se você está usando o celular ou não e multar. Eu acho correto porque está demais. E todo mundo, você que nos assiste, nós aqui, todo mundo tem um exemplo em que já passou por isso. Por favor, larguem o celular. Só acrescentando, viu, Glauco? Mesmo você falar ao celular, mesmo usando o Viva Voz, também é perigoso. Porque quando... Eu já vi um vídeo uma vez mostrando uma pessoa conversando com outra no celular, no carro, e ela estava muito exaltada. Então você tira a sua atenção do trânsito para focar na conversa, por causa da emoção da conversa. Também é perigoso, mesmo com viva voz. Dirigir requer concentração, atenção e, claro, acima de tudo, agora, educação. E outra coisa que fique claro aqui, não acontece só com os outros. Não faça com você, porque pode acontecer e vai acontecer com você. É isso aí. Mas continuando em Jacareí, ainda 8 meses após ver o programa Família Segura ser aprovado pelo Legislativo, o governo Isaías Santana do PSDB ainda não conseguiu tirar o projeto do papel. De acordo com a Prefeitura, o programa deve ser inaugurado no município até o mês de março, no Centro de Serviços Públicos, na região central da cidade. O programa tem como objetivo prevenir e combater os diversos tipos de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial contra a mulher, a criança e o adolescente, além de planejar e executar projetos e serviços para auxiliar as vítimas. Entre as ações previstas pela Prefeitura está a conscientização de autores de agressões de forma que sejam prevenidos e combatidos os diversos tipos de violência. Para a realização do programa, devem ser aproveitados servidores que já estão lotados nas secretarias de assistência social, de saúde e de defesa do cidadão. Nessa questão, viu, Glauco, tudo isso é muito importante, mas o mais importante é a educação das mulheres no sentido de denunciarem, porque está mais do que provado que as agressões ou os assassinatos de mulheres, os feminicídios, ocorrem numa escalada, quer dizer, o sujeito não passa a ser agressivo com a mulher e mata de repente. Ele já foi agressivo antes. Né? É isso mesmo, exatamente. Houve o primeiro tapa, entendeu? Houve a primeira agressão física. Então, o que é importantíssimo é que as mulheres se conscientizem, que tenham um canal, um telefone, que já tem, né? Um canal para ela denunciar. E o problema é que a mulher apaixonada é um problema. Todo ser humano apaixonado é um problema, né? Quer dizer, o sujeito vai lá, pede desculpas, traz um ramalhete de flores e fica tudo por isso mesmo. Mas as mulheres precisam se conscientizar da importância de denunciar as ameaças. Além, é claro, isso daí é imprescindível que isso aconteça, mas é importante também que a mulher saiba, a despeito do amor, a despeito disso daí, o primeiro tapa, quando acontece, vai ocorrer o segundo e pode acabar numa tragédia, mas que hoje também, a partir do momento em que ela denuncia, ela passa a contar também com uma série de proteções, porque tem muitas que ainda não sabem disso. A partir do momento da sua denúncia, a polícia também
não vai dar um guarda-costa para cada um, mas você passa a contar com uma proteção e o agressor passa a ter um nível de visibilidade muito maior que pode vir a diminuir ou até acabar com a Em São José havia, não sei se ainda há, deve existir um programa de proteção à mulher no qual a prefeitura arruma uma casa para ela morar em outro bairro, né, em outra região, para que ele não possa ter acesso, para poder fazer uma vida nova de outra forma. Que até uma discussão nisso aí, porque há quem defenda que você faça um local onde as mulheres possam ficar, mas que é totalmente absurdo por 2 motivos. Primeiro, que não é a vida normal dela, né? Ela vai viver num grupo de outras mulheres. Segundo, endereço certo e identificado. E esses malucos, são doentes mentais, são capazes de ir atrás da mulher para pegá-la lá nessas casas. Então, nessas casas de custódia que chamam, né? De amparo. Então, o ideal realmente é um programa onde a mulher é incentivada, é apoiada, como um programa desse de Jacareí, até no sentido financeiro, para que ela possa fazer a vida dela em outro bairro. Porque ele não pode saber onde ela mora. Não tem dúvida, mas tudo, enfatizando aqui as palavras do doutor Sebastião, tudo começa pela denúncia. Se não houver a denúncia, não se starta aí o processo. Empossado como presidente da Câmara de São José dos Campos, ontem o vereador Robertinho da Padaria, do PPS, estuda a criação de concursos públicos e quer melhorar a estrutura do prédio do Legislativo. Já na função desde o dia 2, o parlamentar criou uma força-tarefa com sua equipe para identificar quais serão os principais pontos de atuação de seu mandato. Assim como seu antecessor, Juvenil Silvério, do PSDB, Robertinho integra a base aliada do governo, Felício Ramute. E já terminou a notícia? Não, já terminei a notícia. Pô, então, está com a palavra. E na contramão do que a população pede, ele já inicia dizendo que vai aumentar as despesas. Ele vai aumentar, vai gastar mais, vai contratar mais gente e vai fazer reforma no prédio. Quer dizer, parece que os nossos vereadores não entenderam o momento que nós vivemos no país. Que a população quer que se gaste menos, que a população quer que se economize, assim como as pessoas tiveram que economizar nas suas próprias famílias, né, por falta de emprego, diminuição da renda e tal, a população exige que os governantes façam a mesma coisa. E se continuar nesse ritmo, vamos ter um tsunami na Câmara de Vereadores em 2020. Não tenha dúvida, eu ainda faço uma ressalva aqui. Não entender está muito perto ou muito raso com o não querer entender. Eu acho que não sei para que lado está. Muito bem. Aí, viu? Nós vamos rapidamente para o break, porque daqui a pouco tem o meu amigo Caio Souza falando o que acontece no tempo de São José e da região. Fique conosco, lembrando que nós estamos ao vivo e, claro, a sua participação é para lá de bem-vinda e importante. Logo depois do break vem aí o tempo. Até já. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nos estúdios da SP Rio Mais, a gente já tem uma visão de como está o tempo aqui. Hoje com um pouco mais de nuvens, mas o especialista aqui é ele, Caio Souza, que traz o tempo em São José, em toda a região metropolitana do Vale. Vai aí nosso bordão. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira não terá mudanças significativas no tempo aqui na nossa região. Nós já temos aí um dia amanhecendo com céu com poucas nuvens, o sol já brilhando forte e as temperaturas já estão altas, na verdade, né? Durante a tarde, a máxima na região do Vale do Paraíba pode chegar aos 35 graus. Na capital paulista ficaremos com 33, 32 no litoral norte e 26 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde, podemos ter novamente aquelas pancadas de chuva de caráter isolado, onde chove num ponto e não chove no outro. Muitas vezes, até pessoas na mesma cidade relatam que choveu em um ponto e a outra diz que não choveu praticamente nada, né? Essa é a principal característica das pancadas isoladas. E caso elas ocorram, hoje podem vir de novo acompanhadas de rajadas de vento e raios.
O tempo para o restante da semana não terá muitas mudanças, não. Tanto sábado quanto domingo seguirão o mesmo roteiro de hoje. Muita atenção ao sábado, pois os acumulados de chuva podem ser um pouco mais significativos. Já a partir do domingo e a semana que vem, a tendência é de diminuição na frequência dessas pancadas de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Ok, muito obrigado, Caio Souza. E nós vamos de nacional, claro, o que domina hoje é aí o presidente Jair Bolsonaro, que fez ontem sua estreia internacional ao discursar por 6 minutos e 36 segundos na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele reiterou que o Brasil vive um novo momento sem nortear suas escolhas em viés ideológico, com respeito a valores e em defesa da abertura do mercado econômico. Abre aspas, temos o compromisso de mudar a nossa história, fecha aspas. No discurso, o presidente destacou a importância de o mundo acreditar no Brasil. Ele não mencionou reformas, mas afirmou que vai reduzir tributos no país. Bolsonaro reiterou a determinação de avançar economicamente. Ele defendeu a reforma da Organização Mundial do Comércio, sem entrar em detalhes, mas destacando a necessidade de aumentar as trocas internacionais. Acrescentou que o esforço do governo federal será para colocar o Brasil entre os 50 melhores países para fazer negócios. O presidente reiterou que vai se empenhar para reduzir a pobreza e a miséria no Brasil por meio da educação. Segundo ele, outro esforço é para combater a corrupção e aumentar a segurança pública. Bolsonaro convidou os presentes para que visitem o Brasil. Abre aspas, estamos de braços abertos, fecha aspas, disse o presidente. Abre aspas novamente, quero um mundo de paz, democracia e liberdade. Fecha aspas. Ele reafirmou sua determinação de manter a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente e a biodiversidade. Abre aspas, nossa missão é avançar na compatibilização da preservação, fecha aspas, e do desenvolvimento. Queremos que o mundo restabeleça a confiança em nós. O presidente lembrou ainda como foi sua campanha eleitoral, gastando pouco, com tempo reduzido de televisão e, entre aspas, sendo atacado. Destacou que, abre aspas, montou uma equipe sem ingerências político-partidárias, fecha. No discurso citou os nomes dos ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes e Ernesto Araújo. Um dia bem movimentado em Davos, bem movimentado no Brasil, com diversas repercussões. Daqui a pouco a gente vai ler também a matéria do Paulo Guedes, mas o presidente, a despeito do tempo curto, o que você achou aí, Sebastião? Por coincidência, eu estava no carro e eu vi o discurso inteiro. E o gozado é que um recado importante que ele deu no discurso, ninguém mencionou. Existe um vídeo no YouTube da Embrapa, do pesquisador Evaristo de Miranda, muito interessante, onde ele mostra como é a situação da utilização das terras brasileiras. Quanto nós temos de terras indígenas preservadas, que é da ordem de 30%. Quanto nós temos de florestas nativas preservadas. Quanto que o produtor rural brasileiro é obrigado a preservar no uso da terra dele. Quanto nós usamos para o uso agrícola e quanto nós usamos para o uso de pastagem, para o uso de bovino. Porque o Brasil é muito criticado com relação a essa questão e é muito cobrado nessa questão de você preservar matas e tal. E nesse vídeo, ele prova que o Brasil é o país que mais preserva e tem a maior área de proteção ambiental e de indígenas do mundo. Ele até cita exemplos do tipo assim, não sei qual país
preserva não sei quanto da área dele. Só que da área que ele preserva, 90% é deserto. Você está falando do vídeo, né? Estou falando do vídeo. O Bolsonaro ele falou muito en passant. Sim, então ele usou. Então, ele usou esses dados dizendo isso aí, que 20% das nossas terras são usadas para pastagem, e ele falou 10%, o vídeo fala em 8%, na parte de produção agrícola. Ele deu o seguinte recado: vocês não nos cobrem, tá, preservação de florestas e preservação indígenas de forma indiscriminada, sem olhar para o seu próprio umbigo. Ele deu esse recado. Quer dizer, as cobranças que vocês vão fazer sobre o Brasil na preservação, etc. e tal, tem que ter limite. Por quê? Porque vocês preservam menos e têm muito menos florestas que a gente e estão desenvolvidos. Nós estamos subdesenvolvidos e temos que vocês querem que nós façamos essa preservação. Ou seja, vocês querem, tem que nos ajudar economicamente, financeiramente. Quer dizer, isso não pode ser impune. Há um tempo atrás, quando o Temer esteve lá na Noruega, acho que a Noruega cortou a ajuda financeira que ela dava para a preservação de florestas no Brasil, acho que por causa do impeachment da Dilma, não lembro o que foi a história. Mas, quer dizer, eles não podem exigir da gente esse tipo de atitude sem que haja uma contrapartida financeira. Esse recado foi dado, sim. Mas ninguém comentou isso. Esse recado foi dado, mas ele teve que dizer que ele vai fazer a preservação. Lógico, mas ele disse mais, ele disse que já faz. Não, ele Entendeu? disse que já faz, ele disse que fará. Por quê? Porque ele desmontou o Ministério do Meio Ambiente e, aos olhos da comunidade internacional, Verdade. isso tem um peso muito grande. Então, tudo bem. Agora, ele reiterando isso, realmente, a novidade do discurso dele foi, talvez, essa questão da preservação, mas ele também se comprometer até a integrar o acordo. Se manter no acordo. Se manter no Acordo de Paris. Por quê? Porque as questões não são mais... o mundo vive uma questão ambiental que não é só uma questão da preservação da floresta. É uma questão mais global e o Brasil tem que estar integrado nisso, do meu ponto de vista. Até comercialmente. Porque muitos países só querem fazer compras de você se você tiver uma política ambiental adequada. Mas você achou que ele podia ter aproveitado mais uma tribuna que lhe concedeu 45 minutos e ele falar 6 minutos e alguns segundos? Eu acho que ele não quis se comprometer, viu, Zé Guilherme? Porque se você começa a falar demais também, e ele tem um congresso para domar aqui no Brasil, se você começa a falar demais, você começa a se comprometer. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, ele não é um bom orador, né? Quer dizer, eu acho que ele fez... Foi sintético, foi bem... Ele foi feijão com arroz. Feijão com arroz, bem sintético, para evitar se comprometer. E ainda em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu-se com o presidente de 2 multinacionais e com os ministros dos Países Baixos e de Israel. Guedes iniciou o dia com um encontro com o presidente do Conselho da Indústria Química e de Plásticos, Lionel Basel e Jacques Augrin. O ministro teria também uma reunião com o presidente da Câmara Internacional de Comércio, mas o evento foi cancelado. Ainda de manhã, Guedes encontrou-se com o presidente da empresa de energia espanhola, Iberdrola, José Inácio Sánchez Galán, e em seguida participou de um almoço privado promovido pelo Banco Itaú. Apesar de fontes do Ministério da Economia terem informado na semana passada que Guedes estaria em uma sessão pública com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, o ministro não participou do evento. A assessoria de imprensa da pasta esclareceu que a sessão plenária não constava da agenda de Guedes para ontem, negando que o compromisso tenha sido cancelado de última hora. Durante a tarde, Guedes teve um encontro de 15 minutos com o fundador e o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. E, em seguida, o ministro da Economia acompanhou o discurso do presidente na sessão plenária do evento. Depois da fala de Bolsonaro, Paulo Guedes encontrou-se com a ministra do Comércio Exterior e Cooperação Internacional dos Países Baixos, Sigrid Kaag, e participou de encontro do Conselho Internacional de Negócios. No fim da tarde, Guedes reuniu-se com o ministro da Economia de Israel, Eli Cohen,
e, em seguida, foi ao jantar de negócios. Segundo o Ministério da Economia, Guedes tem informado nos encontros que a equipe econômica trabalha numa agenda calcada em 4 pilares: reforma da Previdência, privatizações, reforma administrativa e abertura comercial. Além de comprometer-se com a modernização da economia, Guedes está assegurando que os empresários estrangeiros terão segurança jurídica para investir no Brasil. Guedes está informando ainda que o Brasil pretende dobrar os investimentos públicos e privados em pesquisa, tecnologia e inovação nos próximos 4 anos. E a corrente de comércio, soma de importações e exportações, de 22% para 30% do PIB. De acordo com o ministro, a abertura comercial ocorreria de forma gradual para não prejudicar a indústria nacional. A gente falou bastante aqui, até sobre a agenda, mesmo se estendendo na agenda do Paulo Guedes, porque uma solene diferença, o Paulo Guedes está carregando o piano em Davos. E tem um detalhe, o Bolsonaro fez questão de dizer no discurso dele o seguinte: quem manda é o Paulo Guedes na economia. Quer dizer, para reforçar a importância do papel do Paulo Guedes, tipo, falem com ele que está resolvido. E ele está fazendo todas essas reuniões, que na verdade é o mais importante nesse encontro, são justamente essas reuniões que o Paulo Guedes vai fazer, que ele que vai trazer os investimentos para cá. Né? Esses 4 pilares, né, que a gente já sabe, né, que é a reforma da Previdência, que por enquanto são só intenções. São intenções, né? As privatizações, a reforma administrativa e a abertura comercial. A abertura comercial a gente vê que eles estão tentando mudar o que vinha sendo feito, né? E partir para muitos acordos de país com país, né? Evitando os grandes blocos e tal. Você acha legal isso? Não, isso aí é aquela história da globalização, né? Quer dizer, você produz melhor carro, eu produzo melhor móveis. Então você faz os carros, eu faço os móveis e a gente troca comercialmente isso aí. O problema é a classe trabalhadora entender isso como um benefício, né? Quer dizer, é uma coisa que dá uma boa discussão. O outro problema também são os lobbies, né? Que a gente falou aqui hoje do lobby da indústria automobilística. Quer dizer, o Brasil é um país muito acostumado a defender os lobbies. Então, vamos supor, o lobby calçadista. Quer dizer, o calçado não vai querer que você baixe a alíquota do calçado importado. Assim como o automobilista, pode ser que você não queira que você baixe a alíquota do carro importado. Então, é uma engenharia muito grande que você tem que fazer para você não ceder à pressão dos lobbies, não provocar desemprego e promover realmente uma melhoria da economia como um todo. Não é fácil. Não tem dúvida. E o nosso governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, em Davos também, lá na Suíça, afirmou que buscará capital estrangeiro para tirar do papel projetos para São Paulo, como, por exemplo, a criação do Vale do Silício brasileiro. O tucano tem a intenção de criar uma área que seja equivalente à região da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, onde se concentram empresas de tecnologia de grande porte, como, por exemplo, Google e Facebook. O governo federal também já falou sobre o projeto e, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a ideia inicial é que o Vale do Paraíba seja palco dessa implantação, uma vez que a região é um grande polo industrial e tecnológico, além de sede de uma série de empresas. O governo do estado, no entanto, ainda não confirma oficialmente que a RM Vale será utilizada para este fim. No vídeo que foi publicado, é dito que haverá uma área de 650 mil metros quadrados para a criação do Vale do Silício brasileiro. O vídeo é apresentado em inglês e fala do potencial econômico do estado, segunda maior economia da América Latina. Esse vídeo está disponível no YouTube, você pode conferir lá. Entre os projetos apresentados está a implantação do trem intercidades prometidos para o Vale do Paraíba, além da concessão de estradas, aeroportos regionais e exploração de geração de energia em rios. O fórum
é o epicentro do mundo econômico produtivo. Momento muito importante do Brasil para atrair novos investimentos e particularmente para São Paulo. Trouxemos uma apresentação de tudo aquilo que temos de mais importante para investimentos internacionais no nosso estado, afirmou o governador João Dória, chamando São Paulo de Estado-nação. A publicação traz um slogan para o governo estadual: estamos prontos para negócios. Estamos realmente num momento, e está todo mundo atrás do dinheiro em Davos e com a apresentação. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, um vídeo muito, muito interessante. Meio e longo, tratando né? mesmo, né? Meio longo. Na verdade, o Dória, já desde que ele assumiu a prefeitura de São Paulo, ele já vinha fazendo esse trabalho internacional. Foi Exatamente. a Singapura, Nova York, um monte de lugares fazendo isso. Mas tem uma pista aí, né? Porque se ele disse que tem uma área de 650 mil metros quadrados para instalar o Vale do Silício, tem que ver qual é o tamanho do parque tecnológico aqui. Se for bater com 650, é porque vai ser aqui. Mas se ele fala num tamanho de área, é porque efetivamente ele tem uma área em pensamento, né? Que ele imagina. Vamos lá com a trena medir. Vamos lá medir. Já. Ou então usamos o drone. Nós temos até parceria para isso já, né? Continuando aqui uma matéria que foi notícia ou da maior importância também em termos nacionais. Força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem 5 suspeitos de integrar uma milícia que agem em grilagem de terras. Entre eles está um major da PM e um tenente reformado. Outras 8 pessoas são procuradas. Entre elas, um ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o famoso BOP. Segundo o portal G1, o grupo é suspeito de comprar e vender imóveis construídos ilegalmente na zona oeste do Rio, além de crimes relacionados à ação da milícia nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, como agiotagem, extorsão de moradores e comerciantes, pagamento de propina e utilização de ligações clandestinas de água e energia. O portal G1 lembra que o major Ronald foi homenageado em 2004 pelo deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, que propôs uma moção de louvor a ele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-capitão Adriano da Nóbrega, que está foragido, recebera a mesma homenagem do filho do presidente um ano antes. A mãe e a mulher de um dos denunciados trabalharam no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em nota, o senador eleito afirma que Raimunda Magalhães foi indicação de Fabrício Queiroz e que ele não pode ser responsabilizado por fatos até então desconhecidos. Ele afirma, abre aspas, continuo a ser vítima de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro, fecha aspas. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. As milícias devem ser combatidas como o crime, né? São ilegais, são mafiosas e, no caso do Rio, tem uma relação promíscua com a própria polícia instituída que sobrevive às custas de graus variados de corrupção. Muitos milicianos são PMs que subvertem a ordem da própria instituição. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que esteve à frente da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio, diz que as milícias já controlam um território maior do que o do tráfico de drogas. Na verdade, os dois esquemas estão extremamente intrincados. As milícias ocupam bairros mais pobres, oferecendo segurança nos moldes da máfia. Segurança contra os crimes que os próprios milicianos não cansam de cometer. Durante a CPI das milícias, mais de 200 pessoas foram indiciadas. Freixo recebeu ameaças de morte. E, ao que tudo indica, a milícia da zona oeste da cidade está por trás do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista. Falta a inteligência para combatê-la. E não podem ser elogiadas como faz... as milícias não podem ser elogiadas, né, como faz
o filho do presidente Bolsonaro. É preciso dar um basta ao poder paralelo desses grupos. Eu li uma matéria que ele disse que seria muito que ele achava bom você pagar R$30 pro miliciano para o carro dele não ser roubado, ou coisas semelhantes. Quer dizer, é um absurdo. Mas essa história toda, primeiro, né? Quem não deve não teme. Segundo, essa história do Queiroz não aparecer para se explicar, e ele cada vez mais é colocado o nome dele na berlinda, e não aparece para se explicar. Estão esperando que esse câncer mate o cara, né? Provavelmente, né? Ou outra coisa. Terceiro, isso aí está parecendo aquela história, né? Quanto mais mexe, mais fede, né? Porque realmente está muito complicado. É exatamente o que está acontecendo e a opinião pública fica cada vez mais desesperançosa com isso. E tem uma coisa, isso vai espirrar no atual governo, como já está espirrando. Tende a piorar? Aí é tentar a blindagem, né? A famosa blindagem, quer dizer... A famosa blindagem. O problema todo é o seguinte, a forma de atuação, né, dos Bolsonaros, né, com essas atitudes radicais e tal, dava a entender que, e sendo oriundos, sem querer ser pejorativo, mas sendo oriundos da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade complicada, né, com relação à milícia, polícia e tudo isso, quer dizer, não é de estranhar que haja esse tipo de problema com o Flávio Bolsonaro, né, já que pelo histórico deles de uma relação muito íntima com a questão da segurança pública no Rio, que é uma questão muito complicada. A segurança pública no Rio, você não sabe quem é bandido, quem é polícia, é um negócio meio complicado mesmo. A verdade é que já espirrou e todos esperamos ansiosamente algum posicionamento e melhores explicações. Eu aproveito, encerrando esse comentário aqui, para agradecer, doutor Sebastião, a sua participação. Hoje nós estamos aqui numa correria. Que bom, né? Agitação. Semana que vem, então, a gente estamos aí de novo, tá bom? Um abraço, até quarta-feira. Sempre um prazer, muito obrigado. E a gente vai aqui para um rápido break e na volta vamos apresentar aí uma novidade para você. Não é tão novidade, mas vamos apresentar uma pessoa que é responsável por uma coluna bem interessante para você aqui na SP Rio Mais e também no Abre Aspas. Um rápido break e a gente já volta. Até já. E nós voltamos ao Abre Aspas ao vivo e direto da redação. Uma última notícia, infelizmente não tão boa. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui. O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira aos 42 anos, após ser vítima de um acidente de carro no aterro do Flamengo, zona sul do Rio, na semana passada. O intérprete do policial Neto, do filme Tropa de Elite, foi levado para o Hospital Miguel Couto. A Secretaria de Saúde do Rio confirmou a morte. Na quarta-feira passada, dia 16, Caio dirigia sozinho pelo aterro do Flamengo em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle de carro, subiu no meio-fio, bateu numa árvore, a árvore capotou. Com 2 fraturas expostas, seria operado hoje, mas os médicos decidiram esperar. Na semana do acidente, amigos e colegas de profissão do ator pediram doações de sangue para ele em redes sociais. Infelizmente, uma notícia triste aqui que chega na nossa redação e nós estamos sempre atentos para o que for realmente de alta relevância, trazer para você ao vivo, on time e online. E vamos aí agora... Voltando aqui para o nosso mundo, falando de uma coisa boa também. Eu tenho o prazer hoje de receber uma coisa que vai ser muito legal para você. Dizem que todo brasileiro é apaixonado por carro, no qual eu me incluo. Claro, mas saber das nuances, saber como a coisa funciona, saber para quem perguntar, é isso que a gente traz aqui. Hoje a gente está aqui com o Luiz Antônio, colunista de automobilismo do portal SP Rio Mais, que sabe e muito. Tive uma pequena aula aqui com ele de manhã, eu acabei de saber que eu não sei nada e ele sabe muito, você vai poder também. Seja bem-vindo, Luiz Antônio, sabe tudo de carro. Dá um alô para os ouvintes, né, da Rádio SP Rio Mais, né? Um alô para o Glauco, para o José Guilherme e agradecer a oportunidade, né, de compartilhar minhas experiências. Eu sei que eu sou um pouquinho novo, mas desde criancinha eu
acompanho ostensivamente todas as categorias assim principais do automobilismo. Quais são as categorias que você vai falar para a gente aqui no portal da SP Rio Mais? Primeiramente a Fórmula 1, né? Não tem como não falar, né? A gente teve ídolos, né? Nos anos 80, nos anos 90, né? na Fórmula 1, mas eu acho que a gente tem outras categorias que também são muito interessantes, como a Fórmula Indy, a Fórmula E, né? Que o pessoal está prestando mais atenção, né? Por causa da questão da eletricidade, né? Da questão ambiental envolvida, a MotoGP, né? Para quem gosta de moto, e a Stock Car, né? Que também é a principal daqui do Brasil. Qual que é a grande... Tem alguma novidade aí para a gente como é que está a Fórmula 1 em termos de novidades? Talvez a grande novidade da Fórmula 1, né? Para quem acompanha mais com mais proximidade, né? O círculo da Fórmula 1, né? Ela está no período de férias, né? Entre a temporada de 2018, que terminou em novembro, e a temporada 2019 começou em março. Eu acho que é a demissão do Arrivabene, né? Que é o chefe da Ferrari, né? E isso daí teve um impacto muito grande, né? Porque foi a Ferrari que pelo menos nos últimos 2 anos, conseguiu, de alguma forma, fazer frente ao domínio da Mercedes, que já é mais longevo desde 2014, né? A gente sabe que isso daí vai ter implicações sobre a organização da equipe e a performance para a temporada 2019. Em relação aos carros, alguma mudança ou não? Então, inclusive vai ter um artigo já na coluna falando sobre isso. É uma coisa que, na minha opinião, a imprensa automotiva ainda que acompanha não falou muito. Tem algumas mudanças que, na minha opinião, vai fazer diferença, sim, né? Os carros vão ficar um pouco mais lentos, a asa vai aumentar, né? A asa dianteira, né, do carro vai aumentar, e de acordo com o que eles planejam para o regulamento, a gente espera ter mais competitividade, ter mais ultrapassagem, que é o que o público gosta, né? E sobre as motos? O que a gente pode esperar de motos? Então, dessa pré-temporada também, né, uma novidade é a mudança, né, do Jorge Lourenço, né, que é tricampeão da categoria, né, que fez a mudança da Ducati, né, que ele estava há 2 anos e foi para a Honda, né? Mas a notícia quente, né, do momento é que tanto o Mark Marques, né, que é o pentacampeão, né, que estava no topo, né, da categoria nos últimos anos, e o Jorge Lourenço caíram, né, durante os testes, e se machucaram, né? E já são meio que dúvidas para a Honda já nas primeiras etapas, né? Vamos ver como vai ser a recuperação deles e como que isso daí vai impactar na competitividade deles ao longo do ano. Muita informação para acontecer esse ano, né? Automobilismo, motociclismo, eu particularmente sou mais fã das motos pela emoção que dá a competição ali. Resolve rápido, mas vamos ver aí, porque tem gente boa correndo e a emoção. E para você que quer ficar por dentro de tudo, lembrando que nós estamos à sua disposição no portal spriomais.com.br. Tem lá, automobilismo. Automobilismo. Quer conversar com ele? Está lá, à sua disposição. Tenho certeza, ele vai ter o maior prazer em conversar com você, tirar suas dúvidas e você também trazer a sua informação para cá. Nós somos o seu portal, tá bom? Então, colabore com a gente e sinta-se parte dessa família que é o SP Rio Mais. Obrigado, Luiz Antônio. Eu acho que quando você estiver por aqui, por São José, claro, aparece para dar as notícias em primeira mão aí de automobilismo, de motos, etc. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, da experiência com o público, né, que eu sei que gosta bastante, né? Muito obrigado, eu agradeço. E mesmo você fazendo alguma transmissão exclusiva de um dos autódromos aí pelo mundo, teremos o maior prazer em colocá-lo aqui no ar também. Muito obrigado, Luiz Antônio. Muito obrigado e agradeço principalmente aos ouvintes da Rádio SP Rio Mais. Obrigadão a você. E vamos de esporte, porque ontem a gente ficou devendo, mas o Pedro já providenciou aqui pra gente hoje. Tava mal, falou que ia até o estádio aí. Após receber a Penapolense na estreia por 2-0, o Taubaté recebe o Rio Claro nesta quarta, às 20 horas, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Os ingressos para o jogo estão à venda na loja do Burroque.
É Burrock mesmo, é isso mesmo, no Taubaté Shopping e na sede social do clube. Os preços variam de 30 arquibancada geral, 40 arquibancada social e 90 cadeira numerada. Menores de idade, idosos, aposentados, professores da rede pública e estudantes têm direito à meia entrada. O adversário de logo mais também venceu na estreia a equipe do Rio Claro e superou o Santo André, dentro de casa, pelo placar de 2-0. Até o momento, as duas equipes estão empatadas pelo mesmo número de pontos. Porém, o Burro da Central fica atrás por conta do número de cartões. Fica aí. Burrock é por causa do burro. Será? 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 Puta, eu gosto do Zé, é a rapidez de raciocínio. Burrock por causa do Burro da Central. Está aí esclarecido para você que nos acompanha ao vivo. Muito obrigado. Não, eu não sei. Amanhã o ouvinte vai falar, tá tudo errado. Está tudo errado. Mas é para isso que nós estamos aqui. Se a gente tiver errado, corrija a gente que nós vamos ter o maior prazer em fazer uma errata. Tá bom? E olha que bacana isso daqui para a gente fechar esse dia cheio, tão agitado e sabendo que nós estamos na cobertura de nacional e internacionalmente o que está acontecendo nessa semana que é muito agitada. Voltada para crianças de 6 a 10 anos, o programa Biólogos por um Dia, do projeto Tamar de Ubatuba, abre inscrições aí na terça-feira. A ação visa conscientizar as novas gerações sobre a conservação das tartarugas marinhas através de atividades práticas junto à equipe da entidade. O programa prevê uma tarde com os biólogos e pesquisadores do Tamar, seguindo os passos diários que acontecem no Centro de Visitação e Educação Ambiental e no Hospital Veterinário, apoiando e realizando atividades como o banho na tartaruga marinha, o preparo da alimentação dos animais e o enriquecimento ambiental. O projeto acontece terças-feiras das 14 às 18 horas. Abre aspas, através do conhecimento, interação e vivência com as tartarugas marinhas, o propósito do programa educativo, que já acontece na Bahia desde 2017 e em outras bases do Tamar, além do despertar para a pesquisa e para a ciência, é promover a sensibilização e olhar de amor e cuidado para a conservação dos ecossistemas marinhos, fecha aspas, conta a coordenadora do Tamar de Ubatuba, Berenice Gomes. Para participar do programa, é necessário a apresentação com cópia de documento oficial com foto da criança e do responsável, o preenchimento do termo de autorização e do termo de uso de imagem. A inscrição deve ser realizada pelo menos com 24 horas de antecedência da realização da atividade. O valor para a participação é de R$ 150 e inclui uma camiseta SOS, um squeeze, uma mochila saco e lanche, barrinha de cereais, suco, mix de pães, queijo e sorvete. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 12 3832 6208. Repetindo, 3832 6202. Bom programa de férias, né? Um programa excelente de férias e, mais uma vez, valorizando o que é imprescindível em todos os setores, a educação e a disponibilização da oportunidade para que essas crianças interajam e, quem sabe, daí nós teremos aí grandes biólogos, grandes pesquisadores e, quem sabe, Zé, num futuro que a gente espera que não tão distantes, o Brasil possa ser brindado com um Nobel dentro de umas áreas dessa de tecnologia. Você acredita nisso? Acredito. Acreditamos todos. Estamos aí indo para o final. Olha aí, você está esperando. Vai ter alguma notícia extra? Teremos pérolas hoje? Eu pesquei aqui na internet que um chefe brasileiro, chamado Rafael Rego, de 34 anos, está fazendo a festa em Paris, é que seu restaurante de comida brasileira, chamada Oca com K, acaba de ganhar uma estrela no famoso Guia Michelin. É o primeiro restaurante de comida brasileira fora do Brasil com essa consagração. O restaurante dele valoriza ingredientes brasileiros. Sabia algum detalhe do cardápio? Gostaria Lá muito tem de estar chegando na hora. feijão preto fermentado com cachaça, chocolate branco com açaí maracujá. Ulalá, os franceses devem estar pulando de alegria. O mais legal é que o chefe Rafael Rego
tem parcerias com pequenos produtores locais brasileiros, ajudando comunidades do Pernambuco, por exemplo. São produtores, pequenos produtores, que fornecem alguns dos ingredientes do seu restaurante. Bom, só essa iniciativa dele já mereceria mais estrelas, você não acha? Acho realmente que merecia mais estrelas e muito interessante essa brava gente brasileira que sai daqui, monta o seu negócio lá, leva toda essa pujança que a gente tem aqui e essa vontade de fazer bem feito. E como sempre agradecer José Guilherme com estas pérolas, não é todo dia que ele tem, mas essa pérola do final de edição. Obrigado, Zé. Até amanhã. Até amanhã. Para você que nos acompanhou agora, lembrando, vou enfatizando cada vez mais, nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Mande sua sugestão, sua crítica, nós estamos abertos. Isso daqui é feito para você. Esse jornal e todas as informações que constaram dele está claro no portal spriomais.com.br. Eu vou me despedindo, também agradecendo ao Douglas, ao Pedro, a Gabi, aqui da nossa redação, a todos os convidados que estiveram com a gente, o Luiz Antônio aqui, que você pode perguntar tudo sobre automobilismo com ele, deixando um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira, porque quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana. Até amanhã para uma nova edição.